Bom dia, João. Dia. Opa, Vicente, como vai? Bom, tudo bem, graças a Bom Deus. dia a todos, professor Ahmed. E aí, Assim como que está, meu cara? Tá certo, é isso mesmo. estou ótimo, professor Legal, Vicente, bem. maravilha, Faltando uns professor. minutinhos ainda. Legal. E, João, como é que você quer fazer? Você quer que eu projete os vídeos? Você projeta por aí? Como é que... Na verdade, eles passaram que eu tinha que projetar. Numa Ah, tudo sessão bem. de ontem, que eu apresentei artigo, o debatedor não conseguiu, não estava ativado para Tá, ele. tá. Podemos fazer um teste aqui, ver se está prontinho. Vamos, entre mais cedo para a gente fazer esse teste. E aí, se você não conseguir, eu posso projetar sem problemas. E depois a Deixa eu gente ver. combina com os autores e autoras a dinâmica. Se a gente passa o vídeo e já apresenta algumas considerações, e ao final deixa um tempo aí para fazer um apanhado geral, ou se passamos os vídeos e deixamos tudo para o final. Como são 4 trabalhos, eu acho que ficaria legal se a gente fracionasse isso. Eles orientaram a fazer o seguinte: cada vídeo tem 8 minutos no máximo, né? Exato. Eles orientaram a colocar um artigo, passa o vídeo, e aí a gente tem 8 minutos para debater sobre aquele trabalho. Perfeito. E no Perfeito. final, a gente tem 22 minutos para fazer Excelente. uma apanhada geral e todo mundo fazer os comentários. Até Então, as tá 10, né? ótimo. Então, tá ótimo. Tem um trabalho que não E não tem tem o vídeo, vídeo. Eu vi também. do impacto da pandemia. Eu não sei, na verdade, quem são os autores, porque como não tem o vídeo, né, o artigo não tem o nome. A minha Aí, sugestão é deixá-lo pro final. E se for o caso, a gente abre os 8 minutos para que os autores apresentem, ainda que oralmente, o trabalho e a gente tem aí sim, matéria-prima para discussão. eles orientaram a fazer isso. Eu até coloquei ele por último mesmo. Legal, Quando eu estiver legal. olhando para cá, é porque eu coloquei o zoom aqui, tá? Porque às vezes vocês É, estão me vendo assim, né? sem problema, João. Eu deixei os vídeos aqui para ficar mais fácil e aqui eu tô vendo vocês. Legal. Deixa eu fazer um teste aqui, então. Eu deixei os vídeos abertos. Eu vou compartilhar aqui. Eu acho que tem que compartilhar com som, né? E otimizar Isso. ver se vai funcionar. Vocês estão vendo a tela, pelo menos? Sim, Que sim. Estou vendo sua tela, sim. tem a Tícia aí. Dívida subsidiada. Né? Isso. Vamos ver se vai sair o som. Esse trabalho é intitulado Tá de saindo Dívida o som. Subsidiada, Concentração de Propriedade e Então, Governança ótimo. Corporativa. Bom, ótimo. Ótimo. Vou interromper aqui para deixar todo mundo entrar primeiro, né? Isso. Então, temos o artigo 1118, que é dívida subsidiada, da Tícia Sampaio, do Vicente Cristono, do Isaac Brandão e do Bruno Pinheiro. Estou vendo quem que está aqui já. Está o Vicente, né? Isso. Professor, o senhor que vai apresentar ou é a Tícia? Essa gravação foi ela que fez e eu estou aqui para... Ela não se inscreveu no congresso, não pôde. Ah, tá, para os comentários. Ótimo. Depois o artigo 2 também é o senhor, né? Que Sim. também é da Tícia, do senhor e do Isaac. O artigo 3, Abner e Marcelo Moraes. O Avner está aí. Legal. Abner está aqui. Ótimo. E o artigo 4, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Quem são os Não autores? consigo ver os autores também. Eu acho que se eu ver aqui na ficha de moderação, que é a que o senhor vai preencher Flávia depois. Martins, acho. Flávia Martins, da FGV. Tá bom. Tá me vendo? Isso, está aqui, Flávia Martins. Flávia Martins está presente? Flávia Martins ainda não está presente, né? Vocês estão me ouvindo ou não? Não. Sim, eu te ouço.
Temos a Clarissa também, que é a nossa debatedora aqui, suplente, é isso? Correto, professor. Apostos aqui. Tudo bem, Clarissa? Nem sei por que tem esse nome, né? São debatedores, ponto. A Clarissa, na verdade, eu tive um imprevisto de manhã, e aí eu achei que não fosse dar tempo. Então eu pedi para que eles colocassem alguém caso eu não conseguisse chegar a tempo para ela conseguir ser a debatedora. Mas aí acabou que deu tudo certo. E Maravilha. isso. Professor, você viu que tem uma ficha para você preencher? Já estou com ela aberta aqui, já estou colocando quem está presente, já estou cuidando disso também. Ótimo. Depois, pessoal, eu vou enviar a cada vídeo, né, que for sendo apresentado, eu vou enviar no chat o vídeo para quem quiser acompanhar da própria tela, tá? Vou enviar e para quem quiser ver depois também. E mais para o final, eu vou enviar o link para acesso à sala de networking, que começa depois das 10 horas, né? Depois que a gente encerrar aqui, e também o link para vocês avaliarem a sessão. Mando mais para o final.
Professor, são 8h30. Se você quiser dar início à sessão da abertura. Maravilha. Bem, muito bom dia a todos e todas, respeitando aí o horário de início. Vamos começar nossos trabalhos. Hoje a gente tem 4 trabalhos muito interessantes na área de estrutura de capital, na nossa área de finanças. Eu fiz a leitura de todos eles, achei muito ricos, muito importantes. E eu acho que a gente vai ter uma manhã bastante produtiva. O João e a Clarissa estão aqui, são os nossos debatedores, né? Vão conduzir aqui uma parte da nossa dinâmica. E a dinâmica, só lembrando, os senhores e senhoras, consistirá aí na apresentação do vídeo, que já foi submetido para o nosso evento, os 8 minutos. Na sequência, a gente faz um apanhado de perguntas e respostas, e ao final a gente dedica aí um tempo para fazer algumas considerações de ordem mais geral. Tá legal? Então, nesse momento, daremos início aí aos trabalhos com o primeiro dos trabalhos, que é a dívida subsidiada, não é? Enfim, a autora vai fazer a apresentação. Eu desejo aqui um bom evento para todos. Esse trabalho é intitulado de Dívida Subsidiada, Concentração de Propriedade e Governança Corporativa das Empresas Brasileiras. Eu sou uma das autoras, o professor Vicente Crisóstomo, e o Isaac Brandão e o Bruno Pinheiro também são coautores nesse trabalho. A questão problema desse trabalho, ela foi em cima de elucidar qual é a influência das práticas de governança corporativa e do nível de concentração de propriedade sobre a captação de dívida subsidiada das empresas brasileiras. O objetivo geral desse trabalho é investigar a influência das práticas de governança corporativa e o nível de concentração de propriedade sobre a captação de dívida subsidiada das empresas brasileiras. Como justificativa, a gente tem que existe uma lacuna aí de pesquisa a ser preenchida, principalmente no que tange a investigar melhor a dívida subsidiada, retirando ela do bolo ali dos estudos sobre estrutura de capital, onde tem várias tipologias de dívidas, sendo a dívida subsidiada uma delas, e que carece de um olhar mais atento, exatamente porque a dívida subsidiada ela tem várias características, principalmente aqui no cenário brasileiro, de desenvolvimento. O referencial teórico, a gente abordou tanto as teorias de estrutura de capital, pegando a teoria da agência para fazer uma ponte com a estrutura de propriedade e também criar esse elo com a governança corporativa, fazendo assim esse ciclo, né? Da teoria da agência, levando a estrutura da propriedade, passando pela governança corporativa como um meio, um sistema capaz de mitigar os conflitos oriundos da estrutura de propriedade, seja ela dispersa ou concentrada, e também dos conflitos de agente. A estrutura de propriedade, também no referencial teórico, a gente abordou a questão da identidade, nível de concentração, os efeitos da expropriação, substituição, alienamento, o entrincheiramento, né, focando que a maior concentração de propriedade ela pode estimular um endividamento subsidiado. Devido a essa concentração maior de propriedade, poder levar a fatores que o acionista controlador, ali na posição de entrincheirado, ele pode ficar com receio de emitir ações para, assim, não perder a sua posição de poder, pulverizando a estrutura de propriedade da empresa. Um acionista controlador pode favorecer o estabelecimento de conexões políticas relevantes, para que ele consiga sucesso em projetos de investimentos mais arrojados, considerando a visibilidade e a influência de grandes acionistas. Diante disso, a gente elaborou a hipótese de pesquisa 1 desse nosso trabalho, que é o quê? A maior concentração de propriedade nas empresas brasileiras exerce influência quadrática, em formato de U invertido, sobre a captação da dívida subsidiada. Na governança corporativa, a gente aborda no referencial teórico as questões que a governança corporativa favorecem credibilidade, status de garantia, alinhamento de interesse, e que tudo isso leva a um efeito para o que a gente está buscando estudar, que é facilitar o acesso ao financiamento. E também que a questão da governança corporativa se alinha às prerrogativas da dívida subsidiada enquanto transparência, enquanto favorecer ao exercício do controle, principalmente porque esse crédito, por ter uma pegada mais desenvolvimentista, ele fica sujeito a estar sendo fiscalizado, tanto pela sociedade como por órgãos de controle. Na nossa metodologia, a gente empregou 2 métodos, o FGLS, né? E também a gente empregou o logístico, porque uma das nossas variáveis é binária. Ela, então, é uma dummy, e para isso a gente usa o logístico com correção robusta de White. A nossa amostra é composta de 148 empresas, e o nosso período é composto de 10 anos, 2010 a 2019, compondo assim um painel de 1.408 observações. Esse aqui é a nossa fórmula da equação do nosso modelo, onde a gente tem a variável
dependente Y, que a gente vai substituir ela a gente fez a substituição ao longo das estimações por 3 tipos de variáveis dependentes, uma referente ao endividamento subsidiado, que é uma variável contínua, a gente pega o endividamento subsidiado em si, o volume desse endividamento, a captação ou não de dívida subsidiada, é uma DAME, sim para que se captou e não para se não captou, e o endividamento de longo prazo, que a gente coloca aqui, para ter uma base de comparação com os resultados que a gente vai obter com essa primeira variável, o endividamento subsidiado. A gente também utilizou o índice de governança corporativa, que é uma DAME, se a empresa participa ou não do nível novo mercado, e para níveis de concentração de propriedade, usamos 5 níveis, sendo uma das variáveis de característica linear e uma da variável sendo também de característica quadrática, ou seja, isso é exatamente ver, capturar se há uma inversão desse sinal, uma mudança, quando se eleva ao quadrado esse nível de concentração de propriedade. Colocamos ainda 3 variáveis de controle, rentabilidade, tangibilidade e tamanho, que são bem já utilizadas nos estudos em finanças. Os resultados aqui apontaram, primeiramente, para a gente refutar a hipótese de pesquisa 1, exatamente porque a gente teve aí uma influência que não era a de formato de U invertida. A gente teve uma representação gráfica mostrando aqui, né, em formato de U, ou seja, contrário do que a gente esperava, que à medida em que a concentração de propriedade se eleva, a gente tem um aumento da captação de dívida subsidiada, que quando a gente coloca em contraponto com o que a gente teve para o resultado do endividamento de longo prazo, a gente vê que é exatamente o contrário. No endividamento de longo prazo, a gente tem um formato de uma curva em formato de U invertido, e para a dívida subsidiada, a gente tem um formato em curva de U, ou seja, são 2 resultados totalmente opostos. Quando está concentrada em um único acionista, representou 78,7% do volume de dívida subsidiada e 59,60% das cessões de crédito subsidiado. E quando se pulveriza essa estrutura de propriedade, esses valores caem para apenas 7,13% do volume e 16,56% dos contratos de cessão de crédito, ou seja, mostrando que realmente existe um peso da influência da concentração de propriedade sobre a captação e o volume dessa dívida subsidiada. Com relação aqui à hipótese 2, a gente também refuta a hipótese 2, porque a governança corporativa aparece, na realidade, reduzindo o endividamento, tanto subsidiado como o endividamento de longo prazo. Isso pode ser um resultado da exatamente a governança corporativa estar servindo mais para salvaguardar os direitos dos acionistas minoritários e principalmente servir como um respaldo de escudo ético e moral e de atuação do gestor, frustrando assim as intenções de ações do gestor com questão de viés moral. Nas conclusões, a gente tem que esse trabalho, ele teve êxito em responder à questão problema e assim alcançar o objetivo proposto. A gente também viu que a maior adoção de práticas de governança corporativa não tem influenciado a elevação do endividamento subsidiado e nem do endividamento de longo prazo. As práticas de governança podem estar servindo como escudo para as empresas em ambientes envoltos em alta concentração de propriedade, onde é predominante o conflito principal e principal. Além disso, essa pesquisa também tem um resultado inovador e relevante, que é a contribuição referente à influência da concentração de propriedade para a dívida subsidiada, principalmente mudando essa influência quadrática em formato de U. Há inicialmente, no caso da dívida subsidiada, um efeito de alinhamento, onde há convergência de objetivos da gestão e acionista, e posteriormente, após a faixa de inversão, daquele ponto nível de inversão da concentração de propriedade, o efeito passa a ser o de substituição, no qual o acionista ele pode estar atuando em substituição ao conselho de administração, direcionando o aumento do endividamento em prioridade ao uso de fluxo de caixa livre ou emissão de ações, sendo que os benefícios podem ser, por essa expropriação, a manutenção de relações contratuais importantes, como acesso à participação em licitações, evitar sanções, conseguir vantagens competitivas para a empresa na redução do seu custo de capital, restrições de informações e gerenciamento de resultados. Quem tiver gostado, por favor, acesse os anais para obter maiores informações, está aqui o nosso contato para maiores esclarecimentos. Pronto, vamos lá? Professor, seu microfone está desligado. Muito bem, muito feliz em ver aí a autora comentando o trabalho. Felicito aqui também o professor Vicente. Eu imagino que
tem ajudado aqui também numa parte substancial. Bem, o trabalho muito bem escrito, muito pragmático em relação aos objetivos, acho que é um tema importante, que tem sido objeto de investigação nos últimos anos. Tenho duas questões para colocar para a gente começar o debate, né? A primeira delas é uma contribuição, não sei em que estágio esse trabalho se encontra, se ele é derivado de alguma dissertação, de alguma tese, ou de alguma pesquisa um pouquinho mais aprofundada, mas me parece que ele é um recorte de alguma coisa maior. E pensando nisso, né, eu acho que seria interessante, num segundo momento, a gente comparar, né, essa estrutura de dívida subsidiada, Brasil, com outros países, porque isso não é uma característica nossa, exclusiva nossa, né? Então, acho que, por mais que a gente tente provocar algumas hipóteses, né, no sentido de encontrar resultados, né, que nos solucionem essa questão da dívida subsidiada, eu penso que se a gente puder confrontar com essa mesma estrutura em outros países, claro, respeitando aí as categorias, os setores que foram analisados, talvez a gente possa pensar aí em publicações internacionais, enfim, para de fato explicar não só uma característica doméstica, mas também como é que a gente se comporta em relação ao mundo. Faço isso por conta de uma segunda observação, e na verdade é uma questão que eu ponho. Num determinado momento do trabalho, os autores colocam que em países com baixo enforcement, como o Brasil, a estrutura de propriedade pulverizada seja mais indicada para redução de conflito. O baixo enforcement que foi colocado aqui em relação aos mecanismos de governança que foram criados, em relação à fiscalização dos órgãos regulamentadores, normatizadores como CVM, isso não ficou muito claro para mim, porque ao que me parece, olhando as empresas no seu dia a dia, o nível de enforcement é muito elevado, né? Vocês até comentam os níveis de governança na bolsa e tudo mais, então para cada nível que você sobe, você tem ali exigências cada vez mais sofisticadas. Lembro até, inclusive, uma das razões que fez a Souza Cruz, à época, né, fechar capital no Brasil, alegando, além da competição com o mercado secundário, né, sendo mais puritano, né, mas o mercado de falsificação de tabaco que nós temos aqui no vizinho, uma das justificativas foi o nível, né, de exigência que você tinha para uma empresa de capital aberto, para que cada estratégia que você tomasse tivesse que publicar um fato relevante e por aí os seus concorrentes, que não são concorrentes do mesmo mercado, tomassem partido e pudessem ter um passo à frente em relação ao seu. Então, são essas duas colocações que eu queria colocar, apresentar para a gente começar o nosso debate aqui, rapidamente. Aí eu não sei se o professor Vicente quer endereçar, não sei se o João tem alguma questão complementar. Tenho algumas coisas para falar. Se o Vicente quiser falar primeiro, não tem problema. Se quiser deixar para depois, eu falo e depois ele responde tudo junto também, é a opção dele. Eu gostei dessa sessão que o apresentador é bastante empoderado, né? Vai decidir até a ordem de fala, mas tá ótimo. Mas eu posso comentar essa sugestão do professor Ahmed, né? Essa questão de comparar com outros países, que é uma sugestão bastante interessante. A gente até pensou nisso e a dificuldade que a gente teve foi conseguir esse referencial de comparação, não sabe? São poucas publicações que trazem isso, mas a gente tentou e vamos continuar. Foi até bom essa lembrança bastante pertinente para a gente continuar pensando nessa possibilidade, procurar mais trabalhos que abordem esse assunto internacionalmente, né? E a questão do enforcement também a gente vai clarear um pouco mais. Na verdade, isso aí, a Tícia e nós, a gente estava fazendo alusão à questão da proteção aos acionistas minoritários, né, que é um ambiente característico com esse pouco grau de proteção que a Tícia se referiu ao enforcement e acabou não deixando claro aqui que ela se referia. E aí fica esse paradoxo. Realmente, o mercado em si, para com o comportamento das empresas, não seria tão baixo esse enforcement como comentou o professor Ahmed, né? Na verdade, é uma questão só de esclarecer o que a gente estava se referindo ali. Agradeço. Não, perfeito. Para mim ficou claro. Não, excelente. Professor, primeiro, parabéns, professor Vicente, parabéns pelo trabalho, ao Isaac também, que é um autor que está aqui presente, e à Tícia, que apresentou. Bom, eu gostei bastante de ler o trabalho, achei bastante interessante, é um tema que eu estou trabalhando também na minha tese, que é a governança corporativa. Ontem mesmo eu apresentei um artigo também falando da governança e da estrutura de capital.
Então, quando vocês trazem o endividamento subsidiado, vocês saem um pouquinho da curva, apresentam algo novo, e aí eu gostei bastante disso. Eu coloquei alguns apontamentos, que são pequenas coisas que eu identifiquei. Por exemplo, uma sugestão que eu tenho quanto ao título, eu gosto sempre, não é uma regra, né? Mas eu gosto sempre de deixar a delimitação do estudo já presente no título. Então, quando vem escrito governança corporativa das empresas brasileiras, uma sugestão que eu tenho é de colocar do mercado acionário brasileiro, né, que são as empresas que a gente está tratando, sendo que a maioria das empresas, né, a grande maioria, não está presente no mercado acionário, né? Outra coisa, no resumo, tem uma pequena confusão, mas que não está presente no texto, né? Foi uma confusão, eu acredito, causada porque são 2 artigos de vocês, né? E o artigo que vai vir logo em seguida, ele trabalha a governança corporativa como um índice, né? Vocês utilizaram um índice bem robusto de governança corporativa, enquanto este aqui ele está utilizando os níveis diferenciados de governança corporativa da B3. Porém, lá no resumo, ele fala que esse aqui também está utilizando aquele índice robusto, com 27 questões, né? Quando não. Então, foi uma confusãozinha que, na hora de mandar para a revista, dá uma olhada para não ir com essa confusãozinha. Que mais? Deixa eu ver aqui as minhas anotações. Eu achei interessante um apontamento que vocês fizeram a respeito dos anos, né, que mais tiveram utilização pelas empresas de financiamento subsidiado, né, a captação pelo BNDES, e aí vocês apontam o ano de eleição, né, 2018, como sendo um ano que teve bastante financiamento, né, e apontando aí uma possível relação aí não muito legal entre as empresas e o governo, né? E aí é interessante a gente mostrar isso, porque mesmo que as empresas hoje elas não podem doar para partidos políticos, para candidatos diretamente, né, desde 2016, as pessoas físicas, né, os empresários, eles podem, né, até 10% da declaração de renda anterior. Então, a gente vê que mesmo tendo essa proibição, parece que ainda há essa relação esdrúxula. Quanto aos resultados, uma coisa bem interessante que eu achei lá, que eu identifiquei, que ela até deixa claro, né, foi essa relação negativa entre o endividamento e a governança corporativa. Né? Nos meus trabalhos eu encontrei uma relação positiva, só que não foi significativa. Aqui, por outro lado, vocês encontraram em várias regressões estimadas relações significativas e negativas, né? E aí ela faz alguns apontamentos do porquê isso aconteceu. Vocês fazem, né? Um apontamento do porquê que isso aconteceu. E aí vocês falam da relação moral, né? Que às vezes as empresas com alto nível de governança corporativa já não buscam esse tipo de financiamento porque, ou seja, a governança corporativa ela está funcionando. Mas aí, quando a gente olha o endividamento de longo prazo, também está negativo, ou seja, o endividamento total, não só o subsidiado, mas também nos outros bancos. Aí eu fico pensando, será que essas empresas com alto nível de governança corporativa, elas já não estão captando menos recursos de terceiros? Será que talvez a governança corporativa está gerando um desempenho melhor, ela tem recursos próprios? Ou, às vezes, justamente por ela ter uma governança corporativa mais elevada, ela já não consegue captar ações, captar recursos por emissão de novas ações de uma maneira mais fácil? Talvez não faça sentido, mas eu fiquei pensando nisso na hora que eu estava lendo lá o estudo. Bom, eram esses os comentários que eu tinha para fazer. É isso. Professor Vicente, Isaac, tem algum outro comentário? É isso, eu começando até na ordem inversa, talvez, das observações, essa questão da governança ser algo tão virtuoso que seja capaz de gerar esse benefício adicional, que as empresas gerem mais fluxo de caixa e, com isso, vão poder se financiar, é o mundo
perfeita é o que a governança se propõe, né? Além disso, também poder se financiar tanto por mais geração de fluxo de caixa, como também a empresa que tem melhor governança se hipotetiza ou se sugere que será mais capaz de captar com emissão de ação e não depender tanto da dívida, né? É uma possibilidade. E a outra possibilidade que também nós consideramos é que, na verdade, infelizmente, parece que a governança não está importando tanto para o agente financiador subsidiado, né? Para o mercado, de um modo geral, em verdade, a governança não está sendo tanto levada em consideração como se esperava que estivesse, né? Na hora de concessão de crédito, empresa com mais governança ou melhor governança teria mais capacidade de captação, né? Então, acho que pode haver aí um mix desses dois fatores, é difícil a gente dizer exatamente, né? E que, na verdade, no mercado como o nosso, o que acaba influenciando muito as políticas da empresa e a relação dela com o mercado é a própria estrutura de propriedade do que propriamente a governança em si, que muitas vezes é influenciada fortemente também por essa estrutura de propriedade, né? É um complexo de elementos aí que a gente vai considerando quando vai tentando elaborar essas hipóteses e verificar realmente as possíveis explicações para o que acontece, e às vezes, contrariamente ao que a gente hipotetiza, como aconteceu aqui, né? E aí, os seus outros comentários sobre a questão do título, a gente vai analisar essa coisa de fazer a delimitação e a questão também de não confundir essa coisa, que realmente a gente trabalhou com um índice, e nesse trabalho aqui foi só com a DAME de estar no nível diferenciado ou não, nível de novo mercado ou não, e que vamos atentar para isso. Pode ter sido uma falha mesmo aí nessa confecção Sim, do resultado. é muito comum. Eu também mandei 2 artigos e às vezes a gente confunde mesmo. A gente Acaba está produzindo misturando. muito, né? Trabalhando muito. Bom, Acaba... então vamos partir para o segundo. Uma coisa boa da gente não conseguir chegar em conclusões sempre é que sempre vai ter um campo para a gente continuar estudando, né? Então a gente vai continuar estudando a governança corporativa e vai ter muito material para estudar. E sem contar que nas limitações, né, que a gente costuma encontrar, né, ou sugestões para pesquisas futuras, normalmente a gente já deixa ali as ideias que a gente vai trabalhar. Se ninguém pegar, a gente faz também. E tá tudo certo. Quando ele é publicado, né? Quando o artigo é publicado, a gente já tá fazendo aquilo que está ali escrito, né? Que bom. Eu vou passar, então, o artigo 2, que nós já estouramos o tempo. Deixa eu ver aqui. Muito obrigado. O artigo 2 também é de vocês, né? Trabalho é intitulado de Estrutura de Capital, Governança Corporativa e Concentração de Propriedades, Novas Evidências das Empresas Brasileiras. Os autores sou eu, Tícia Estela Lima Sampaio, sou vinculada ao UFC, o professor Vicente Crisóstomo, também vinculado ao UFC, e o professor Isaac Brandão, que ele é vinculado ao Instituto Federal de Pesquisa aqui do Ceará. Bem, a introdução desse trabalho, a gente aborda os temas, questões centrais, né? Como questão-problema, a gente tem desse trabalho qual a influência da adoção da prática de governança corporativa e do nível de concentração de propriedade sobre a estrutura de capital das empresas brasileiras. O objetivo geral é, portanto, investigar a influência da adoção de práticas de governança corporativa e do nível de concentração de propriedade sobre a estrutura de capital das empresas brasileiras. A justificativa para esse trabalho, apesar de já existirem trabalhos que tratam sobre a governança corporativa e o endividamento, é porque a gente está acrescentando um fator muito importante e pouco trabalhado pela literatura, que é a concentração de propriedade juntamente com governança corporativa, influenciando, checando se isso influencia o endividamento das empresas, trazendo isso conjuntamente, ou seja, um olhar multifocal em vez de em estudos separados. No referencial teórico, a gente aborda as questões sobre a estrutura de capital, tratando aí sobre a teoria trade-off, né, onde existe uma questão de compensação, né, sobre quanto vale, até que ponto vale eu estar me endividando, se eu sou recompensado por isso, e a teoria Peck-Norton, com relação aí aos níveis de assimetria de informação. E a gente faz uma relação também com a teoria da agência, puxando para a estrutura de propriedade, onde a gente aborda a questão, 2 aspectos mais importantes trabalhados dentro da estrutura de propriedade, que é quem é esse acionista, a identidade do acionista e o nível de concentração, ou seja, o quanto esses acionistas estão concentrados ou não, né? No outro caso, se não está concentrado, pulverizado. E fazendo esse link,
entre teoria da agência e estrutura de propriedade, a gente tem aí a governança corporativa, onde ela aparece com aquela função de mitigar conflitos de agência e ser um sistema de monitoramento. Na governança corporativa, a gente tem que aspectos característicos é fornecer credibilidade, status de garantia, o alinhamento de interesses, a clara definição dos papéis sobre os diversos atores que atuam na corporação, gestão, os acionistas, os stakeholders e as demais pessoas que estão ali se relacionando dentro daquele nexo de contratos que é a empresa, e também provendo redução da assimetria de formação. Todo esse conjunto de características para as empresas que fazem maior adoção de práticas de governança corporativa, do sistema de governança corporativa, podem repercutir como qual efeito? Facilitar o acesso ao financiamento. Diante desse aspecto, desse levantamento desse referencial, a gente fez a primeira hipótese precisa, que é o quê? A adoção de práticas de governança corporativa favorece o endividamento da empresa. Na nossa segunda parte do referencial teórico, a gente aborda principalmente a questão da estrutura de propriedade, focando na concentração de propriedade, onde a gente fala da identidade e aqui o nosso foco, o nível de concentração. E esse nível de concentração, principalmente, ele pode gerar alguns efeitos. E esses efeitos são quais? A expropriação do acionista majoritário, quando concentrado, da expropriação da riqueza dos acionistas minoritários, o efeito da substituição, onde a gente tem um acionista majoritário ele atuando em substituição às funções do conselho de administração, o efeito de alinhamento, onde existe exatamente uma convergência de interesses, né, entre os diversos atores e principalmente entre o acionista concentrado ali, com a gestão e o conselho de administração, e a gente tem também o efeito de trincheiramento, que é quando o acionista está concentrado, né, e ele fica numa posição de poder exatamente naquela ideia de trincheira, ou seja, protegido, embarreirado por sua posição favorável de poder e de maior detenção de votos e de controle da empresa. E, principalmente, focando nessa possibilidade da existência de uma relação quadrática, onde a gente tem uma alternância desses efeitos, que é exatamente o que a gente quer observar, se existe uma alternância de efeitos à medida que essa concentração de propriedade se eleva, a gente fez a hipótese 2 desse nosso trabalho, que é a concentração de propriedade da empresa brasileira tem uma relação quadrática, em formato de U invertido com o endividamento. A nossa metodologia, a gente usou o método FGLS, então, a amostra é composta de 148 empresas, que representa 31% ali da população da B3, referente às empresas listadas até fevereiro de 2022, e o nosso critério é um critério bem relevante, porque a gente usou como base o corte à liquidez das ações das empresas em todos os anos do período. E o período que a gente analisou foi de 2010 a 2019, ou seja, 10 anos. O nosso modelo, ele então tem variável dependente aqui no Y, onde a gente tem 3 variáveis dependentes que a gente foi utilizando, né, fazendo a substituição, onde a gente aborda o endividamento total, o endividamento de longo prazo e o endividamento de curto prazo, usando como framework a metodologia empregada por Pinheiro et al. Em 2017, nesse trabalho. A gente tem também o índice de governança corporativa, que é um índice bem robusto, composto de 28 práticas de governança corporativa em 7 dimensões, que é um framework de Brandão e Crisóstomo, de 2015, e a gente tem 2 variáveis para o nível de concentração de propriedade. Uma, a gente tem uma variável para capturar o efeito linear, e outra, a gente tem uma variável quadrática, ou seja, elevado ao quadrado, para a gente ver exatamente se tem uma alteração dessa relação. Nos resultados, a gente tem aqui que, diferente do que a gente previa, a gente vai refutar a hipótese de pesquisa 1, porque a gente encontrou que, na realidade, a governança corporativa, ela, em vez de influenciar positivamente o endividamento, ela influencia negativamente, ou seja, ela reduz o endividamento. E como sugestão para esse resultado, a gente botou o quê? Que é um efeito disciplinador da governança corporativa sobre a gestão, e que também o financiamento, ele está servindo, esse financiamento externo, exatamente somente para ser uma complementação do que não se é conseguido pelo fluxo de caixa dentro da empresa, ou seja, é um residual. Além disso, a ação do sistema de governança corporativa, ele pode estar servindo mais para salvaguardar o direito dos acionistas minoritários e dos demais stakeholders, principalmente em ambiente de alta concentração de propriedade e no conflito predominante aqui no Brasil, que é do principal, ou seja, acionistas majoritários com acionistas minoritários. Já para os resultados, para a nossa hipótese de pesquisa 2, aí a gente tem resultados interessantes. A gente não refuta a hipótese de pesquisa 2, onde realmente a gente observou uma relação quadrática em formato de U invertido, onde, primeiramente, no primeiro quadrante, a gente observa e sugere que a explicação para esse resultado seja a existência de um efeito de expropriação e entrincheiramento, quando, a partir de determinado ponto de um nível de concentração, a sucessão para o efeito do alinhamento. Porque como é que uma pessoa vai expropriar riqueza dela própria? Né? Não tem sentido. Então, acaba ocorrendo
efeito de alinhamento após determinado ponto de concentração de propriedade. Como conclusões, a gente tem que esse trabalho realmente ele alcançou, ele respondeu à questão problema, assim como alcançou o objetivo proposto. A gente teve um resultado interessante que se alinha com algumas pesquisas, já que encontraram que a governança corporativa ela pode influenciar negativamente o endividamento, e que a governança corporativa, como sugestão para esse resultado, ela pode estar servindo mais, sendo mais útil para exatamente mitigar os problemas dos conflitos de agência, principalmente proteger e salvaguardar os ativos dos acionistas minoritários, principalmente nesse ambiente brasileiro de alta concentração de propriedade, e que existe uma relação quadrática, que a gente também sugere que pode ser feita até em estudos futuros, a observância, como assim se sugere na teoria trade-off do endividamento, da existência de um ponto ótimo de endividamento, a existência de um ponto ótimo de concentração de propriedade, para exatamente poder equalizar de forma harmônica os interesses tanto de acionistas majoritários como de minoritários. Eu peço quem tiver interesse que acesse os análises no CMEAD para ter mais informações, está aqui os nossos contatos. Muito bom, professor Vicente, mais um trabalho aí muito, muito interessante, né? O professor Vicente tem uma produção bastante extensa, num ponto aqui off-topics, né? Conheço bem os trabalhos, principalmente a questão dos ativos intangíveis, que eu tenho um trabalho seu muito interessante, que é de 2009, mas a gente fez um resgate no passado para saber se alguma coisa havia mudado entre países, né? A gente percebe que o trabalho continua sendo atual, né? Então, o professor Vicente realmente tem aí uma característica bem interessante, tem, pelo visto, ótimos alunos aí no departamento. Bem, então, parabéns pelo trabalho, Isaac está aqui também, parabenizo ele igualmente, professor Isaac, e a Tícia, né, que não está aqui, mas que receba aí meus cumprimentos também. Veja, esse é um ponto bastante importante. Eu vou colocar algumas considerações de ordem mais geral, para que João e Clarissa desçam num nível mais analítico. A primeira questão que eu coloco, obviamente, qualquer revisor desse artigo para uma revista perguntaria, né, é a escolha do período. Assim, não por uma questão temporal de 10, 15, 20 anos, é porque, coincidentemente, né, ele pega ali dois extremos muito interessantes, né? Primeiro, pós-crise de subprime, né? Então, 2010, né? Então, você está ali tendo um restabelecimento da ordem, entre aspas, econômica, um nível ali de investimento e desinvestimento interessante que talvez explique algumas das inquietudes de vocês. E o segundo é o 2019 pré-pandemia, né? Então, a gente pega dois pontos aí que por mais que a gente tente, né? Poxa, uma empresa que tenha mais governança, agora com essas discussões recentes do ISSB, não é? Que vai começar a produzir normas de sustentabilidade, não é? Será que isso aí traz aí uma redução do endividamento? Será que realmente, né, aplicar boas práticas contábeis e não contábeis reduz o custo de capital das companhias? Enfim, eu penso que sim, né, mas não na escala que a gente gostaria, porque existem N variáveis, né, que explicam esse endividamento ou não endividamento, né, que são... O pessoal da Coreia do Sul tem pesquisado isso com muita frequência e não consegue encontrar evidências de que, por exemplo, a adoção de FUE e IFRS reduz custo de capital, né? A adoção de publicar ali as práticas de sustentabilidade, numa dummies que eu vi lá, vocês pegaram não só do seu índice, mas também do IBGC, faz com que a pessoa tenha mais crédito. Eu penso que as condições são iguais, né? Todos estão praticando algo que é obrigatório, portanto, todos teriam as mesmas condições, não teria nenhuma vantagem competitiva. Então, eu queria colocar, primeiro, essa questão do tempo, né? Se vocês pensam em trabalhar, de repente, essa questão da pós-crise 2008, 2009, e também o cenário econômico brasileiro, que, né, dada a volatilidade não só econômica, mas política, também representa uma decisão de investimento ou não investimento, endividamento ou não endividamento das companhias, e também esse período pré-pandemia, porque eu penso que esse é um trabalho que dá para esticar mais, né, e controlar essas variáveis aí de ordem econômica para tentar explicar esse nível. Acho que a governança, ela explica, vocês provaram isso, tem robustez o trabalho, mas em menor escala, e gera bastante controvérsia, né, e dúvidas em relação se é realmente só isso que traz um menor endividamento. Numa das falas da Tícia, ela coloca que, né, empresas com mais governança, né, tiveram mais endividamento e tudo mais, então talvez por ali a gente já tenha a resposta de que talvez
tenhamos que buscar outras variáveis, né, e controlá-las de uma forma mais efetiva. Então, são essas considerações que eu coloco, mas, mais uma vez, parabenizando aí pelo segundo trabalho, um trabalho muito bem escrito, de fácil leitura, muito bem organizado. Muito bem. Então, Armed, eu agradeço as suas considerações, tanto com referência ao trabalho como aos outros trabalhos que tu comentaste aí, que a gente tem feito um esforço, né, para ter alguma produção, acho que é o que a gente sempre faz aqui na academia, fazer alguma coisa que realmente alguém vá lá na frente, leia e ache aquilo interessante e consiga tirar algo daquilo. O que a gente faz aqui é isso, né? Já que a gente não gera produto, pelo menos a gente tenta explicar alguma realidade que seja útil para alguém aquela explicação. Esse esforço é o nosso objetivo maior, né? Então, essa questão do período em si desse trabalho, rapaz, de fato, essas questões temporais, ela não está sendo aludida no trabalho, tá? Não foi aludido, como tu viste, tanto que a indagação ficou aí na tua mente. Muitas vezes a gente pode fazer uma alusão a essa questão temporal. O problema também é você ter o comparativo do período que possa ser contrastado, né? Que a gente não teria aqui. Os dados que nós pegamos em 2010 a 2019, o start, né, o início em 2010, na verdade, é porque o formulário de referência da CVM com os dados de governança só começou nesse ano, né? Então, ninguém tinha essa informação antes. Trabalhar com governança antes de 2010 era mais complicado, né? O pessoal se resumia a fazer mesmo a DAME de nível diferenciado ou não, que a gente ainda usa até hoje nesse trabalho, a gente, no trabalho completo, né, que saíram esses dois que a gente está comentando aqui, a gente lançou mão dessas duas possibilidades. Então, realmente, o trabalho ficou sem essa alusão à questão do período, né, do momento, questões macroeconômicas e tal, que possam estar também interferindo aí. E o pré-pandemia também, né, quando a gente terminou a coleta de dados, ninguém estava prevendo a pandemia veio, e a gente tinha previsão de terminar esse trabalho antes, mas por fatores da pandemia e outros fatores também pessoais, atrelados à questão de saúde também, acabou atrasando o trabalho, né, que a gente já queria ter tirado esse primeiro produto no ano passado e não foi possível. Então, a questão do momento aí, as questões macroeconômicas associadas ao período, nós não fizemos alusão, mas vamos ver se há a possibilidade de fazer alguma forma isso, de maneira que a gente consiga, sei lá, dirimir alguma alusão negativa ao trabalho que um avaliador eventualmente possa fazer, né? E, de fato, a gente não considerou isso, se o fator temporal pode estar também interferindo e que, de fato, pode acontecer, principalmente nesses momentos mais complexos, aí, como a crise anterior ao período e a crise posterior ao período, que a gente está exatamente aí entre os dois muros, né? Entre os dois momentos. A sugestão é muito mais no sentido de esse trabalho muito provavelmente vai ser endereçado para algum periódico e tal, e a gente já consegue, pelo menos, ver os efeitos das políticas fiscais, econômicas nos países durante esse período, pelo menos de 19 a 22, né, quase 23, né, e aí tem muita coisa para ser Sim. colocada no trabalho. Estou pensando mais nesse contexto, né, de um complemento. O trabalho para em pé, ele é ótimo, né, ele explica muita coisa, mas na nossa área, dada a volatilidade, né, professor, cada mês aí é uma surpresa nova, né, do âmbito político, econômico, fiscal, macro e internacional. Mas, parabéns. Eu agradeço mais. Bom, vou ser breve nesse trabalho. Algumas considerações que eu fiz para o outro servem para esse também. Ele tem as suas similaridades com o outro trabalho apresentado anteriormente, né? Mas a diferença que ele traz mostra coisas interessantes para a gente. Um dos principais comentários que eu coloquei com relação aos resultados, porque aqui vocês estão trabalhando não mais com o nível diferenciado de governança da B3, com o índice, e os resultados ainda foram negativos, né, na maioria das regressões, endividamento total e endividamento de longo prazo, tendo ali
significância para as regressões do endividamento de longo prazo, e no endividamento de curto prazo, apesar de positiva, não foi significante. Ou seja, mesmo mudando a medida da governança corporativa, os resultados ainda são bem parecidos com o outro artigo. Então, isso pode incentivar que a gente busque outras formas, né, da gente ver quais os mecanismos de governança importam, se é que importam, né? Talvez a estrutura do conselho de administração seja um fator importante, né? Membros do conselho que participam também de conselhos de empresas do setor financeiro, né, que a gente geralmente costuma excluir ela das nossas análises, talvez consigam explicar um pouco dessa relação entre a governança corporativa e o endividamento. Uma coisa que fala um pouco no trabalho, são 2 parágrafos lá no final, e que eu sugiro, se vocês forem mandar para um periódico que tiver espaço, né, que geralmente agora a gente a gente faz o que dá, né, o que cabe, né, que as revistas já limitam, tem que ter no máximo tantas páginas. Diz respeito aos resultados que não foram os objetivos principais do estudo. Eu já trabalhei com estrutura de capital também, os determinantes da estrutura de capital, e a maioria dos trabalhos não consegue os resultados tão robustos iguais a esses aqui. Olha os resultados para o ROA, para a tangibilidade dos ativos e para o tamanho. Na maioria das regressões, grande parte, a significância estatística foi de 1%. Só em alguns casos foi de 5%. Vocês encontraram significância em todas as regressões. Se tiver espaço, eu acho que caberia explorar mais isso, que é bem interessante para se trazer. Era isso. Alguém tem mais algum comentário? Não? Então, eu vou compartilhar o vídeo do artigo 896 do Avni. Estão vendo a minha tela certinho? Olá, gente. Meu nome é Avni Manuel. Eu sou mestre e doutor em Contadoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo, FEUSP de Ribeirão Preto, e também aluno de pós-doutorado pela minha instituição. E eu estou aqui por meio desse vídeo para fazer uma breve apresentação de um paper nosso em contadoria com o professor Marcelo Botelho, que é meu supervisor, para o CNRAD, correto? Então, vou compartilhar aqui a apresentação. Pronto. O paper em questão é a Determinants of Corporate Cash Flows in Private and Public Companies in Size from Latin America. Bom, de uma forma geral, uma das principais decisões que os gestores das empresas precisam tomar diz respeito ao montante total de seus ativos que essas empresas precisam alocar para o caixa e equivalentes de caixa. Apesar de a gente já ter uma vasta literatura sobre o tema, grande parte dela foca necessariamente nas empresas de capital aberto, especialmente em mercados mais desenvolvidos, como nos Estados Unidos, especialmente, e pouco se sabe sobre esse tema nas empresas de capital fechado e em mercados em desenvolvimento, e tal pesquisa se dá por falta, talvez, de pesquisadores nesse tema, bem como pela dificuldade desses pesquisadores de terem acesso às informações das empresas de capital fechado. Então, nessa pesquisa, a gente tenta preencher parte desse gap teórico analisando o contexto da América Latina. Então, de uma forma geral, a gente vai estar analisando determinantes do caixa das empresas, de uma forma geral, de capital aberto e fechado, e analisando separadamente das empresas das privadas em relação às públicas. E aqui a gente tem uma grande discussão do se e por que as empresas de capital aberto mantêm menores níveis de caixa do que os seus equivalentes de capital aberto. Então, de uma forma geral, a gente tem diversos fatores que podem estar influenciando os níveis de caixa. Por exemplo, acesso
a fontes de financiamento, o nível de assimetria informacional, a preferência das empresas de capital fechado por manter o controle da organização, e isso já são fatores que influenciam das públicas para as privadas, e nas públicas aqui no caso como de capital aberto, bem como nós temos diversos outros fatores, que é a dificuldade de acesso de financiamento, as maiores dificuldades, baixa proteção aos direitos dos acionistas, especialmente no mercados em desenvolvimento, que isso vai influenciar também das empresas de mercados em desenvolvimento em relação aos mercados mais desenvolvidos, correto? Então, de uma forma geral, nós não temos pesquisas que vão tratar isso em mercados emergentes e que há diversos fatores, como já mencionei brevemente, que podem realmente vão influenciar, como nós demonstramos, esses níveis, tá? De uma forma geral, são 3 os principais motivos: por precaução, motivo transacionário, especulativo, das empresas não têm caixa, e que, apesar de fornecer benefício para as empresas, como poder aproveitar as oportunidades de investimento quando elas surgem, realizar as transações diárias de uma empresa, a reserva de caixa também tem um ponto negativo, como, por exemplo, a baixa taxa de retorno, e quando o alinhamento de interesses dos gestores com o principal, os interesses não estão bem alinhados, o agente, como um indivíduo maximizador da sua função de atividade, ele pode fazer uso da sua situação informacional privilegiada para, de alguma forma, se beneficiar desse ativo, correto? Bom, um dos principais motivos, se não o principal, vai ser relacionado à precaução. Então, as empresas mantêm caixa com uma precaução, como qualquer situação adversa. Nós tivemos o caso recente ainda da pandemia, e a gente tem alguns papers que tratam isso, que ter caixa nesse período é um dos motivos que fizeram que muitas empresas sobrevivessem durante esse período. Então, conforme maior o nível de precaução da empresa, conforme a maior necessidade, teoricamente a gente esperaria que as empresas mantivessem mais caixa. Porém, nós temos o contexto das empresas da América Latina. Então, de uma forma geral, a gente hipotetiza nesse paper que mesmo as empresas de capital fechado tendo uma maior necessidade de caixa por precaução, a nossa hipótese é que elas não conseguem manter os seus níveis de caixa para níveis maiores do que em relação às empresas de capital aberto da mesma região, e, portanto, elas mantêm menos caixa do que as empresas de capital aberto. Então, nossa hipótese é essa. O custo de manter caixa é tão alto que elas não conseguem manter tais níveis. Tranquilo? Então, essa é a hipótese de pesquisa. Ceteris paribus, as empresas de capital fechado da América Latina mantêm significativamente menos caixa do que as suas counterparts públicas. Então, nós utilizamos uma sample de 6 países: Argentina, Brasil, Chile, Peru, México e Peru, de 2000 até 2019. Tiramos as empresas financeiras e de utilidade pública. A gente tem um painel desbalanceado de 46.040 observações, correto? A dataset utilizada da Capital é que todos os dados estão em dólar. Bom, esse é o modelo de regressão que a gente utiliza, tá? A variável de interesse é a listed companies, que é uma dummy para as empresas de capital aberto, e variável de controle para tentar controlar todos esses efeitos. Por brevidade, nós utilizamos uma Alias Regression, porém nós também utilizamos o modelo de efeito fixo, também utilizamos o GMM, e de uma forma geral a gente observa aqui o coeficiente de listed companies, que ele é realmente significativo e positivo. Então isso a gente já fornece evidências de que realmente as empresas de capital aberto mantêm significativamente mais caixa do que as de capital fechado. Bom, pelo acesso descritivo, a gente também obteve isso, e a gente teve todo um trabalho pelos testes robustez. Então nós utilizamos alternativa, mensuração alternativa, tomamos cuidado com o tamanho da amostra, especialmente com a representatividade do Brasil na sample. Nós também utilizamos o próprio Square Mesh para realizar uma análise mais, um poder comparativo. De uma forma geral, a gente obtém resultados que são condizentes com isso. E a gente prova
com essas últimas análises, que realmente as empresas privadas são mais restritas e que elas usam caixa para pagar dívida, para aumentar o nível de caixa, enquanto as de capital aberto elas não precisam disso, elas acessam o mercado externo. Bom, é isso, gente, e obrigado. Legal, meus parabéns, Avner. Deus parabéns ao professor Marcelo também, um grande amigo lá em Ribeirão Preto. E esse trabalho ele faz parte da sua tese, do seu estágio pós-doutoral, né? Talvez, né? Acho que não estou ouvindo o teu áudio. Agora? Agora sim. Assim, esse é um paper pós-doc. Ah, legal. Eu vi o cuidado que vocês tiveram aí com o tratamento estatístico, né, a robustez, achei bem importante. Eu tenho uma consideração de ordem mais geral, né, até pela seleção da amostra que vocês escolheram e tal, que eu não vi em nenhum momento, e me corrija se eu estiver enganado, tanto nos modelos quanto nas explicações, vocês controlarem aí essa questão do caixa, ou a questão propriamente do pagamento da dívida, pela inflação, né? Esses países que você menciona são países que até, e mais uma vez a gente esbarra nos extremos, né? Até 2019 estavam aí com um nível de inflação relativamente controlado, mas se você pegar a Argentina, por exemplo, de 2019 para agora, com 45%, né, de taxa de juros, de taxa de inflação, enfim, Chile com 12%, né? Colômbia, próprio Brasil, o mundo inteiro, né, na realidade, mas esses países em particular, e a Argentina entrando num período hiperinflacionário, talvez essa variável explique algumas das escolhas, né, das escolhas que foram feitas para pagar e não deixar caixa à disposição, né? Então, eu penso que, pensando numa extensão desse trabalho, né, mais uma vez, a escolha de vocês entrar nessa seara mais delicada, não é? Porque a gente, enquanto pesquisador, quando olha para 2020, 21, 22, né, o primeiro parágrafo dos trabalhos, considerando o cenário, né, de pandemia, considerando o cenário de guerra, considerando o cenário de incerteza política, considerando o cenário de recessão na zona do euro, considerando o cenário de hiperinflação dos combustíveis na Europa, enfim. Mas até 19 parece que havia vida, não é? Uma vida mais saudável. Então, fica como sugestão aqui, não sei se eu não li, estudar esse efeito inflacionário aí nos países também. Os papers tradicionais, então, majoritariamente concentram nos Estados Unidos ou da Europa, não se importa por isso, porque tem a medida desse problema. Mas esses são os fatores que a gente está considerando nessa conversão. E principalmente, né, e aí você pode mandar esse recado para o professor Marcelo, por conta da questão da correção monetária, né, dos balanços que vocês pegaram aí, né? Então, o país entrando há uma discussão até no Brasil, tá? Você tem instrução da CVM dizendo, se quiser fazer voluntariamente aí, você pode fazer correção, né? Alguns pesquisadores da nossa área contábil defendem isso há muito tempo, né? O professor Eliseu, o professor Ariovaldo, enfim, dizendo que em 2 tempos você consegue ali estimar o efeito da inflação, e isso tem um efeito pesado, né? Nas demonstrações e, por sua vez, na escolha aí, né? De pagamento e tudo mais. Então, fica essa consideração para a gente abrir aqui a discussão, e antes de passar a palavra para o João e para a Clarissa, eu vi aqui o nome da pesquisadora que apresentaria o próximo trabalho, que é Flávia Martins Davi, né? Eu acho que ela não chegou, tá, ainda, tá, João? Chegou, acho que ela não mandou o vídeo também. E acho que ela não mandou o vídeo, tem o vídeo lá, pelo menos Não temos o vídeo também. Eu vi aqui, ela não está presente e também não tem o vídeo, né? Então eu não acredito que ela vai chegar ainda. Tá legal. Falando sobre o seu trabalho, Avner, parabéns para você e para o professor Marcelo. Todos os trabalhos foram bem robustos, né? Acredito que vão ser publicados em periódicos com bastante impacto. O seu me chamou muita atenção do tamanho da amostra, né? Um trabalho que
extrapola o território nacional, né? Um trabalho que pega também mercados emergentes da América Latina. Bom, eu não tenho muitas considerações para fazer sobre o seu trabalho. Na introdução e no referencial teórico, é bem interessante a maneira com que vocês argumentam o porquê da escolha da América Latina, o porquê da escolha dos países, o porquê da escolha do período de tempo. Tudo está muito bem fundamentado. E até a parte teórica, né, vocês fazem um cruzamento entre o estado da arte, artigos mais recentes, com um dos artigos seminais, né, os artigos mais antigos. E uma coisa que me chamou a atenção foi isso. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações para não esquecer de nada. Não era isso. Uma coisa que eu fiquei pensando agora, professor, durante a sua fala, você ficou falando da inflação, né? E eu fiquei pensando, me corrija se eu estiver viajando, mas será que, como os dados eles são em dólar, né? Está dolarizado, não está? Não lembro do trabalho, mas está. Será que o impacto do câmbio, será que não existe um impacto também do câmbio, que ao mesmo tempo que tem o impacto da inflação, o câmbio nesses países com mais inflação também vai se desvalorizando, né? Vai se deslocar. Também, né? Bem, ótimo ponto, não está viajando não, João. Acho que isso poderia explicar algumas questões do trabalho. Como eu disse, né? E você bem reforçou isso, esse trabalho tem muito potencial para ser publicado, assim como os demais, né? Por ser bloco, né? Bloco de interesse aqui de estudos para pesquisadores que estão fora. E aí o efeito, né, tanto do câmbio, quanto da inflação, quanto da taxa de juros, talvez pudesse ser capturado no modelo. Só que daria um trabalhinho bastante extraordinário, né? Haja vista que o trabalho já tem seu objetivo definido, já chegou às suas conclusões e tudo mais, suas considerações finais, conclusões é um pouco pesado, mas eu creio que sim. O grande problema, que não é um problema para nós pesquisadores, é um desafio, extrapolar, pegar esses 3 últimos anos aqui, ou até mesmo o próximo, né? Que talvez a gente tenha algum distúrbio aí nas taxas de juros e na própria inflação. Mas o câmbio poderia ser uma variável bastante importante. Na Argentina seria um pouquinho mais complicado de capturar isso, né? Você tem ali regimes bem diferenciados, né? Mas pegar os órgãos oficiais já seria de bom tom. Quando a gente lê um trabalho desse, né, alguns trabalhos a gente já consegue identificar, olha, o autor ele já tem revista para mandar, ele já tem periódico na cabeça. E esse fica claro, né, a estrutura do trabalho com as tabelinhas lá no final, tabela já mapeou uma revista de interesse e agora eu costumo dizer que participação em SEMEAD, nos nossos eventos que são tradicionais da nossa agenda aqui, são ótimas oportunidades da gente receber consultorias de alto nível para melhoria dos nossos trabalhos, né? E aí, quando ele estiver mais ou menos maturado, aí você manda para a revista. Aí fica legal. Acho que é bom. E também é interessante para divulgação, né? Porque às vezes ele vai mandar, imagina, ele manda só para uma revista, aí eu não estou muito ligado naquela revista, eu não vou ter acesso ao trabalho, a não ser que eu vou pesquisar exatamente aquele tema. Mas aí, como ele divulga, como está aqui, eu vou ter acesso a esse tema e talvez me desperte o interesse também de pesquisar aquela área, incentivo. Exatamente. Eu acho que era isso. Outra coisa que eu fiquei pensando, como o senhor disse, né, os trabalhos hoje começam sempre, né, no cenário atual, né? O cenário atual, né, é o antigo, em um cenário de globalização, né? E todos os trabalhos de conclusão de curso colocavam. Todos os trabalhos na introdução. No mundo globalizado. No mundo globalizado, cada vez mais conectado. E aí esquece que lá na Companhia das Índias Orientais, o mundo já era globalizado, né? Lá quando os acadêmicos do mundo inteiro se reuniam na Biblioteca de Alexandria, né, para divulgar conhecimento, já era globalizado. Alguns orientandos menos experientes ainda começam assim, eu sempre mando tirar, para assim, dói os meus olhos de ver escrito no mundo globalizado, a gente já sabe disso. É verdade, mas essas variáveis mais recentes, né, principalmente pandemia, porque a gente nunca tinha vivenciado, pelo menos em tempos recentes, algo que fechasse o mundo,
né, e provocasse uma reação rápida dos mercados, né, seja pela injeção de capital. Agora você tem uma ressaca nos outros países, como os Estados Unidos. Essa ressaca é porque houve, né, um estímulo talvez um pouco maior do que o que deveria, né, para tentar equalizar o problema, e aí imagina a gente discutindo aqui, e eu já fiz esse exercício, né? Vai lá na Inglaterra e discute, bom, vamos falar sobre inflação. Ele fala, não, que inflação? Lá isso é característica de país de terceiro mundo, né? E agora eles estão lá com uma inflação extremamente alta, já rediscutindo, colocando lá no fim da fila, de repente, a discussão do IAS 29, né, de economias hiperinflacionárias, para derrubar aquele 100% no triênio e falar, não, tem um efeito aqui que o mercado precisa saber também. A CVM já se adiantou, inclusive, dizendo que se você voluntariamente quiser apresentar, siga aí, né, o IAS 29, né, mas acho que ninguém vai fazer isso. Bom, nós temos ainda mais um tempinho para um apanhado geral. Alguém quer fazer algum comentário, principalmente aqueles que não tiveram artigos apresentados, ou os autores? Um apanhado geral. Vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Estamos ouvindo. Ô, professor Isaac, como vai? Bom dia a todos. Desculpa não poder aparecer antes, que eu estava aqui meio complicado com a câmera, mas deu certo agora. Minha câmera estava me dando uns problemas ultimamente. Queria dar parabéns ao Avner pelo trabalho. Eu queria só tirar uma dúvida, Avner, porque você colocou a variável dependente como logaritmo natural, e ela já é um percentual. Aí você colocou até lá uma observação, uma nota, dizendo que é porque teria valores extremos dentro do percentual de 0 a 100. Você fez um teste para verificar essa normalidade, se realmente seria necessário, porque como já é um percentual, e as variáveis independentes também, grande parte delas são percentuais, então, para ter essa mudança do percentual para o logaritmo natural, teria que ter algo assim bem grande, né? Uns valores extremos bem grandes para fazer esse achatamento. Eu fiquei na dúvida com relação a esse tratamento da variável dependente. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Não. Sim. Então, professor, a gente, o principal paper que usa o logaritmo natural começa com o paper seminal do Hopper de 1999. A justificativa dele para utilizar o logaritmo é realmente essa questão dos valores extremos. Então, além de visualizar, eu não lembro os percentis, mas geralmente é 1% das caudas, ele também opta por estar tirando o logaritmo do caixa. E além disso, para tentar tirar esse efeito, ele faz o logaritmo da divisão do caixa pelo net assets, ou seja, pega o total de ativos e tira o caixa para tentar tirar esse efeito. Mas, assim, as variáveis não foram normais, correto? Mas acho que no primeiro teste de robustez do paper, a gente não usa o logaritmo, a gente pega simplesmente o caixa equivalente e divide pelo total de ativo. E lá a gente vê que os principais achados do paper, especialmente essa questão da dama de interesse, que os resultados se mantêm. Ok, então é só para saber se vocês tinham feito algum outro tipo de teste, mas foi feito robustez, né? Beleza, obrigado. Mais alguém? Pessoal, eu compartilhei no chat, vocês dêem uma olhada lá, tem um link para acesso à sala de networking e também o último link que é para vocês avaliarem a sessão. Beleza? Mais algum comentário? Professor, acho que pode encerrar, né? Podemos sim, a gente teve um trabalho a menos, né? A autora não pôde comparecer por algum motivo e também não colocou o vídeo, né? Se a gente tivesse o vídeo aqui, a gente poderia contribuir aí com uma avaliação, mas isso também não vai ser possível.
Mas eu quero reforçar aqui os votos de parabéns, né, aos autores, professor Vicente, professor Isaac, prazer aí encontrá-los, né, acompanho o trabalho de vocês, né, apesar de estar aqui em São Paulo, né, a globalização, não é isso, João? Permite com que a gente tenha acesso a materiais de altíssima qualidade e os seus trabalhos tem bastante voz aqui, ecoam bastante por esses lados também. Então, reforço aqui os parabéns aos seus alunos e alunas, né? Trabalhos de altíssimo nível foram aqui apresentados, de temas que são muito caros para a gente na área de finanças. Parabenizar também o Avner, o professor Marcelo, né? Um trabalho de altíssimo nível, né? Que nos colocou aqui. Tenho certeza que isso trará frutos muito, muito positivos logo em breve. Então, quero agradecer a participação de todos também, e em especial do João, aí, que conduziu muito bem essa sessão. Obrigado. Gente, também vou agradecer a participação de todos, dos apresentadores, dos professores. Professor Ahmed também, muito obrigado. Agradecer pela submissão de vocês, que a gente se encontre nas próximas sessões, no ano que vem. E o professor Vicente, claro que não tem como fazer a minha tese sem citar o professor Vicente, né? Ela tem que estar lá presente. Muito obrigado a vocês, gente. Parabéns pelo trabalho Eu que de todos. agradeço, obrigado. Então, eu vou encerrar aqui.